Bom dia e bem-vindos à teleconferência do Get Ninjas para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2024. Estão presentes hoje Leonardo Menezes, CEO, Fabiana Franco, CFO. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e, mais tarde, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas através da opção Q&A, quando mais instruções serão fornecidas. Informamos que esta teleconferência está sendo gravada. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Get Ninjas, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra a Get Ninjas. Por favor, Leonardo Menezes, pode prosseguir. Gente, bom dia. Vamos dar seguimento aqui à divulgação de resultado do terceiro trimestre de 2024. Primeiramente, só passando, né, ratificando aqui, nós somos o maior marketplace de serviço do Brasil, estamos presentes em 4.000 cidades e temos mais de 5 milhões de profissionais cadastrados, né? Nos últimos 12 meses, devemos atingir novamente a marca de mais de 4 milhões de solicitações de serviços. Ok? Aqui, vou passar rapidamente esse slide, todo mundo já sabe como funciona a nossa plataforma, né? O cliente solicita o serviço e a nossa plataforma oferece esse lead para até 4 profissionais por serviço. Sumário executivo também vou passar, nenhuma grande novidade aqui. Eu acho que está muito mais explicado nos próximos slides e prefiro falar nos slides do que ler aqui o sumário para todos. Destaque no terceiro trimestre de 2024, né, mantendo em linha com aproximadamente 300 mil solicitações por mês, né, somando 900 mil no trimestre. Continuamos com a base com mais de 5 milhões e meio profissionais cadastrados e profissionais ativos em 144 mil no trimestre. Tá? Isso traz um lucro bruto de aproximadamente 12 milhões, um lucro líquido de 3,8 milhões, mantendo a nossa posição de caixa acima de 290 milhões. Primeiro ponto aqui, um comparativo em relação ao terceiro TRI de 2023 e o segundo TRI de 2024. A gente observa uma queda em relação ao mesmo período do ano passado e uma pequena queda em relação ao último trimestre. Tá? Essa queda se dá principalmente ao nosso foco nas 30 maiores categorias, nas maiores cidades do país. Né? Quando eu digo maiores cidades, é São Paulo, Rio, Região Sul e Distrito Federal. Tá? Como estratégia, hoje nós temos 500 categorias dentro da plataforma, mas nós estamos focando naquelas que trazem mais rentabilidade, onde nós temos maior número de profissionais cadastrados. Né? Então, a gente está direcionando o nosso esforço de mídia paga exatamente para as 30 maiores categorias, nas maiores regiões onde nós temos mais profissionais cadastrados, e assim sendo mais assertivos não só na rentabilidade, mas também no atendimento ao cliente. Tá bom? Aqui um breakdown das categorias, né, por número de pedidos. Né, nós continuamos com 60% dos nossos pedidos em serviços residenciais, ou como a gente chama, né? São 46% de reformas e reparos, 12% de assistência técnica, onde imensa maioria dessa assistência técnica são eletrodomésticos, e serviços domésticos, marido de aluguel e outros pequenos serviços domésticos com 11%. Se nós somarmos essas três categorias, dá quase 60%. Então, 60%, a gente pode afirmar, né, que praticamente 60% dos nossos serviços continuam sendo solicitados para serviços residenciais. Tá? Esse é o primeiro dado muito positivo. Né? Eu acho que também isso é reflexo da nossa estratégia de focar nas 30 maiores categorias, nas maiores cidades. Né? A gente atingiu o maior nível de recorrência desde 2021. Né?
que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso cliente, nessas principais categorias, se sente bem atendido e retorna, né? E isso, com o tempo, deve diminuir o nosso custo de aquisição e trazer mais rentabilidade para a companhia, tá? Isso aqui, esse número de 66,2%, ele embasa e nos dá bastante, vamos dizer assim, confiança de seguir na estratégia de focar nossa mídia paga nas 30 maiores categorias, nas maiores cidades do país, né? A base de profissionais cadastrados se manteve na casa de 5 milhões e 600, um pouquinho acima de 5 milhões e meio, né? Isso ainda não se reflete no número de profissionais ativos, né? Por alguns motivos. E o principal deles é que nós reforçamos bastante no último trimestre, principalmente, a nossa régua de segurança aqui para tornar um profissional ativo, tá? A gente tem um valor da companhia que é segurança inegociável, então a gente não consegue, mesmo tendo 5 milhões e 600 de cadastros, né, de profissionais cadastrados, transformar isso em profissionais ativos, né? Mas com o tempo a gente espera que não só os profissionais, né, mas a demanda faça com que o número de profissionais ativos aumente, visto que a gente tem uma base bastante vasta de cadastros. Em relação à composição da receita bruta, a performance da receita bruta, também isso vem ao encontro do que a gente vem praticando como estratégia, né? Eu não quero qualquer receita, nós não queremos qualquer receita da companhia. A gente quer a receita que seja perene, né, com o menor custo de aquisição possível. Então, com foco nas 30 maiores categorias, a gente, sim, né, isso também reflete no número de pedidos, é reflexo, né, do número de pedidos, a gente observa uma queda na receita bruta. Porém, essa é uma receita mais saudável do que a anterior. Por quê? Porque essa é uma receita em cima de uma base recorrente maior do que nós tínhamos no passado, né? Nós tínhamos uma base recorrente na casa de 50%, hoje a gente está em 66,2%. Então, é uma receita menor, porém com uma recorrência maior, com uma satisfação do cliente maior e com um custo de aquisição menor. Aqui é só mais um breakdown da receita líquida aí, do lucro bruto. Esse slide acompanha o slide anterior e a explicação é exatamente a mesma, tá? Aqui é um número interessante e vem exatamente ao encontro do que a gente vem colocando, né? Se nós vamos comparar o mesmo período com o ano anterior, a gente tem aproximadamente 15% a menos de dispêndio com marketing, né? Hoje, nós não despendemos com mídia paga categorias onde nós não conseguimos atender o cliente com a devida satisfação, né? E, de novo, a estratégia da companhia está muito calcada na recorrência e aumento de recorrência. Então, nós podemos, e a gente tem a intenção de atender o maior número de clientes possível de forma satisfatória para que a recorrência aumente. Então, dessa forma, a gente não está investindo tanto em mídia paga nas categorias onde nós não conseguimos atender e que estão fora do eixo das 6 maiores cidades e 30 maiores categorias. Termos de despesas gerais administrativas. Nós temos aqui um aumento em relação ao mesmo período do ano passado, né? Por conta de algumas consultorias de reestruturação. A gente está na fase final de reestruturação da companhia, né? Nós temos algumas consultorias na parte de produto, na parte de tecnologia, e na parte de segurança. A gente contratou um assessment de segurança, tá? Exatamente para melhorar a segurança do nosso QIC, né? Então, em relação ao último ano, a gente tem realmente um aumento que é muito devido a essas três categorias de consultoria que nós contratamos para a fase final de restauração. Porém, em relação ao trimestre anterior, a gente já observa também uma queda relevante, que isso decorre da nossa constante busca por eficiência, né? Então, é um dos pilares da companhia, buscar eficiência o tempo todo, né? Isso, a própria diretoria é muito comprometida com isso. Então, em relação ao trimestre anterior, a gente continua ganhando eficiência na companhia. Isso fica muito claro aqui no headcount, né? No primeiro trimestre de 2022, a gente iniciou o ano com 255 colaboradores e hoje nós estamos na casa de 98. Uma companhia que está
com um faturamento estável, vamos dizer assim, em relação ao ano anterior. Então, isso significa o quê? Ganho de eficiência. Aqui, o EBITDA ajustado também vem ao encontro do que nós mencionamos das consultorias de reestruturação, né? A gente tem no terceiro TRI uma parcela significativa da despesa voltada para a consultoria na parte de tecnologia e infraestrutura, na parte de produto, né? E na parte de segurança. Tudo isso tem, tem quase a totalidade do investimento feito no terceiro TRI, tá bom? Então, isso reflete bastante no gráfico que eles estão vendo agora em relação do EBITDA ajustado. Mas, mesmo assim, né, em relação ao segundo TRI deste ano, em relação ao trimestre imediatamente anterior, nós já temos um ganho, né, mesmo com essas consultorias, nós temos um ganho de resultado muito proveniente da eficiência, da busca por eficiência constante que a gente vem implantando na companhia. Aqui, conforme anteriormente, é um slide espelhado em relação ao lucro líquido, tá? A explicação é exatamente a mesma. E aqui o lado positivo, né? A gente, ao longo de 2024, pela primeira vez, a gente tem 3 trimestres de lucro líquido positivo. Óbvio que muito disso ainda é proveniente da receita financeira da companhia, mas como a gente já vai ver no slide seguinte, se eu não me engano, a posição de caixa ela não teve grande variação, né? Então, a gente consegue e pode dizer que esse lucro líquido, sim, é proveniente de um ganho de eficiência operacional da companhia. Óbvio que a eficiência operacional ainda não está no patamar que nós, diretoria, gostaríamos, a gente espera alcançar isso em breve, mas a gente consegue demonstrar, né, para todos e que nós tivemos 3 trimestres seguidos de lucro líquido positivo pela primeira vez na história da companhia, né? A gente começou essa virada, a companhia começou essa virada no segundo TRI de 23, teve ali um lucro líquido break-even no quarto trimestre, mas nós tivemos, ao longo desse ano, resultados positivos de forma consistente. Como mencionei, a variação de caixa, né? A variação de caixa ela não é tão significativa a ponto de ela ser a única responsável por esses últimos trimestres, 3 trimestres de lucro líquido positivo. Então, como a posição de caixa se manteve sem grandes variações, sem variações muito significativas, a gente pode dizer sim que a companhia vem alcançando resultados operacionais crescentes e a gente espera que isso tenha continuidade no futuro. Bem, do nosso lado é esse aqui, queria agradecer a presença de todos, tá? E é isso. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, envie uma mensagem através do ícone Q&A, indicando seu nome, empresa e a sua pergunta. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Lembrando, caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, envie uma mensagem através do ícone Q&A, indicando seu nome, empresa e a sua pergunta. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Lembrando que para realizar perguntas, basta digitar seu nome, companhia e a sua pergunta no botão de Q&A localizado na parte inferior de sua tela. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas.
A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Leonardo para que faça as considerações finais da companhia. Muito obrigado pela participação de todos. Essa foi mais uma divulgação de resultados da Get Ninjas S.A. Muito obrigado. A videoconferência do Get Ninjas está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.